E aí, galera, maravilha da natureza, como é que vocês estão? Tudo certo? Belezinha? Espero que sim, espero que você esteja aí preparado para dar continuidade no estudo da eletricidade, uma parte da eletrostática, ok? Hoje a gente vai falar, galera, da densidade superficial de cargas e da blindagem eletrostática, além da capacitância de um corpo condutor. Vamos lá, vamos ver qual que é a jogada nessas paradas. Bom, a definição da densidade elétrica superficial é a distribuição da carga elétrica por unidade de área de um corpo condutor. Então nós vimos numa aula passada que ao eletrizarmos o corpo por algum daqueles processos, o excesso de cargas ele tende a ficar na periferia desse material condutor. Como no material condutor as cargas podem se movimentar de uma forma fácil, vamos dizer assim, elas se distribuem na periferia do condutor. E a densidade linear, ela é a medida do tanto de carga que se tem em cada unidade de área daquele condutor. Então, por exemplo, você pega um condutor e eletriza ele. Se você seleciona uma partezinha da área dele aqui e mede o tanto de carga que tem nessa área, a gente tem a densidade linear, né? A densidade elétrica, desculpa, densidade elétrica superficial desse condutor, tá? Que é a distribuição da carga elétrica no condutor. Quando o condutor é esférico e tem uma simetria, essa carga se distribui uniformemente, como a gente já comentou na aula passada, e a área de uma superfície esférica é 4πr². Mas essa expressão é a expressão particular para condutores esféricos. A gente costuma trabalhar bastante com condutor esférico, né? Se o condutor não for esférico, for de outros formatos, a distribuição da carga não é a mesma para cada unidade de área. E olha que interessante, nas pontas, em lugares onde a área é menor e a carga fica mais concentrada, nós temos um maior campo elétrico naquela região. Onde tem uma menor área, a gente tem uma concentração maior de cargas. E se, porventura, acontecer uma descarga elétrica, a descarga elétrica vai acontecer mais preferencialmente, se é preferencialmente já é mais, né? Mas mais preferencialmente pelas pontas. E isso é muito usado, por exemplo, em para-raios, né? O para-raio nada mais é do que uma ponta que está a uma certa altura e se for acontecer uma descarga atmosférica, a tendência é que aconteça pelas pontas. Daí protege as pessoas que estão ali no lugar. O para-raio. E aí esse poder das pontas ele está associado a um monte de coisa que pode acontecer no dia a dia nosso. Se você estiver numa área, num lugar descampado assim, né, e você estiver numa tempestade, não fica com o cabeção lá para cima não, porque não você tende a ser o para-raio. A tendência é cair, né, pelas pontas. Tenta andar assim meio curvado para você aumentar a área e diminuir essa probabilidade. Não é que você vai estar numa tempestade e vai cair um raio na tua cabeça. Isso não é tão provável assim. Mas acontece muito mais do que a gente imagina. Aliás, o Brasil é um dos países, é o país com a maior incidência de queda de descargas atmosféricas, de raios. Então a gente precisa de um sistema que proteja as pessoas, os para-raios, né? Tem uma lenda de que um raio não cai no mesmo lugar. Isso é mentira. Ele não só cai em mesmo lugar, como às vezes ele cai na mesma pessoa. Já teve pessoas que caiu um raio, pegou no braço, regaçou o braço da pessoa, mas depois caiu de novo na mesma pessoa. É um azar do caramba, mas acontece, tá? Então, quando ocorre descarga elétrica por conta do excesso de cargas, essa descarga elétrica tende a ser pelas pontas, tá bom? Então esse é o poder das pontas que a gente tem que estar relacionado com a densidade
superficial das cargas. Maravilha. Outra coisa muito interessante que se tem nessa parte de condutores em equilíbrio eletrostático é a blindagem eletrostática. Então a gente viu que quando em equilíbrio eletrostático, internamente ao material condutor, nós temos um campo elétrico nulo e um potencial constante. E isso a gente pode se aproveitar. Essa é uma famosa experiência feita por Faraday, chamada de gaiola de Faraday. Então tem um fulano aqui, o cara dá uma puta de uma descarga elétrica aqui, mas o cara fica na boa. Por quê? Como aqui o material é condutor, essas cargas se distribuem na carcaça e vão lá para a terra. E não pega no maluco. Você que acha que está protegido dentro do carro por causa dos pneus, se cair um raio lá dentro no carro, você está errado. Na realidade, você está protegido dentro do carro, não é porque o pneu é de borracha, mas sim porque ali é uma gaiola de Faraday. Se um raio cai no carro, você está protegido. Agora não vai você, cabeção, descer, pôr o pé no carro e o pé no chão, que você vira o fio terra. Aí você morre. Então você pula do carro. Você está num lugar, aconteceu algum acidente, caiu um fio de alta tensão em cima do teu carro. Calma, não morre, tá? Só morre se você fizer besteira. Pula do carro, dá um mergulhão, não vira o fio terra, beleza? Você está lá de avião, quantas descargas atmosféricas um avião que passa no meio das nuvens pode ficar sujeito? Mas não tem problema, o passa pela carcaça e você que está lá dentro está protegido, beleza? Isso costuma chamar-se gaiola de Faraday, beleza? Ou blindagem eletrostática. Uma coisa muito interessante é quando a gente tem uma gaiola e o tamanho dessas dimensões aí são próximas aí do comprimento de onda, da onda, enfim, você tem a atenuação desses sinais. Então, se você coloca um celular dentro do micro-ondas, não é para você ligar e fritar, não. É para você testar. Se o seu micro-ondas estiver legal, é bem provável que você ligue para o seu celular e ele não toque. Justamente porque ali no micro-ondas tem uma gaiola de Faraday, que impede trocas de sinais eletromagnéticos. Isso se chama blindagem eletrostática. Muitos aparelhos eletrônicos têm essa blindagem justamente para não ter interferências. Então imagina um aparelho de som que fica captando a rádio de tudo quanto é lugar. Tem que ter uma blindagem, tá? Tem uns cabos chamados de cabos coaxiais que tem essa blindagem, cabos de sinal, que tem essa blindagem para evitar ruídos de ondas eletromagnéticas que podem interferir. Então quem toca algum instrumento tem aqueles cabos de sinal que você liga no instrumento e no amplificador, ou aqueles cabinhos que chegam lá na antena, lá na Sky, na Vivo, lá que você pluga lá atrás, aqueles cabos firmes assim, eles são cabos coaxiais. Você tem um condutor envolvido por um outro condutor que é a blindagem. Aqui tem o isolador, né, para não pôr um condutor grudado no outro, e aqui você tem a capa que protege a parada. Então essa é uma aplicação da blindagem eletrostática. E quando a gente carrega eletricamente um condutor, a gente não consegue colocar o tanto de carga que a gente quiser nesse condutor. Existe um limite, que é o limite de isolamento do meio externo, que tem a ver com o isolamento do meio externo. Então, se você pega um corpo e carrega ele eletricamente, a razão da carga pelo potencial que ele adquire é denominado capacitância eletrostática, ou simplesmente capacitância, beleza? É essa grandeza que mede a capacidade que esse condutor tem de armazenar cargas em um certo potencial elétrico, tá? Então essa é a capacitância desse condutor. A unidade é uma unidade que é o Farad, não é Faraday. Faraday é uma pessoa, Farad, né? É a unidade que é a razão de Coulomb por volt. Essa é a unidade de Farad. E logicamente que não poderia deixar de aparecer a capacitância de um condutor esférico. Essa configuração esférica e simétrica, ela nos dá umas condições legais de trabalhar de forma menos difícil. Não vou falar simples, mas é menos difícil. Então, a definição de capacitância para qualquer condutor é essa, Q sobre V. Mas nós vimos que o potencial elétrico de um condutor esférico é a constante eletrostática K vezes a carga dividido pelo raio. Se a gente pega
esse cara aqui. Se a gente pega essa equação aqui, ó, e substitui ela aqui, a carga some e aí a gente chega nessa expressão, que a capacitância de um condutor esférico depende do seu raio e da constante eletrostática. Isso quer dizer que condutores de maior dimensão, eles tendem a armazenar mais cargas em um mesmo potencial, tá? Então, a capacitância de um condutor, de um corpo condutor, tem a ver com o seu tamanho também. Fechou? Então, essa é a aula sobre densidade superficial de cargas, blindagem eletrostática e capacitância de condutores. Fechou? Muito obrigado pela paciência, aí pela audiência. Até a próxima. Vamos em paz, amiguinhos, que o Senhor nos acompanhe. Valeu!